Fala galera do Sofá do Vale, hoje a gente tá aqui com um convidado muito especial e super bacana, que é o Felipe Lamounier. Obrigada, Fê, por estar aqui. O Fê trabalha conosco aqui na Startse do Vale e eu vou pedir para ele em 30 segundinhos, explica um pouquinho quem é o Felipe. É um pitch? É um pitch. Bom, meu nome é Felipe Lamounier, sou natural de Bambuí, interior de Minas Gerais. Formado em computação, fiz minha carreira no mundo corporativo durante 13 anos no Brasil, mudei aqui para o Vale para estudar em Berkeley e aqui estou hoje, junto ao time da Startse. Agora a gente tem uma outra brincadeira que é uma frase para. Se você tivesse a oportunidade de mandar uma frase, uma mensagem, o que você falaria? Pro trio da Ambev. Vocês são foda. Pro pessoal da TOTUS, que você trabalhou com eles. O mundo tá mudando e tá mudando rápido. Pra Bambuí. Minha querida cidade, foi Bambuí. Um obrigado, porque foi de lá que foi toda a minha criação, tudo que eu sou hoje como pessoa, eu vejo lá. Um obrigado pela cidade. E pro Lee, o prefeito de São Francisco que faleceu em 2017. Foi um político que realmente mudou minha concepção sobre política, né? Infelizmente ele morreu, mas ele deixou um belo legado aqui para a cidade de São Francisco que vai ficar para a história. E pro Jeff Bezos? Poxa, continuo fazendo exatamente o que você está fazendo, porque tá muito bom, né? E pro Vitor, goleiro do Atlético? Poxa, você foi longe, o goleiro do Galo. Poxa, o goleiro do Galo, eu só não fiz a tatuagem dele no meu braço, nas minas costas, pegando aquele pênalti da Libertadores, porque eu não tenho coragem de fazer tatuagem. Mas a grande chance do meu filho chamar Vitor. Vitor, Marcela. Te amo, Vitor. Uma frase para Maurício Benvenuti. Maurício Benvenuti foi uma pessoa que entrou no meu caminho, foi uma coincidência muito boa e foi uma amizade muito bacana e é uma pessoa que eu me inspiro muito. Então, poxa, o Maurício, muito obrigado também. Acho que todas essas pessoas, né, Bambuí, Maurício, pessoal da TOTUS, todo mundo que você falou comigo, que participou de alguma forma, de certa forma da minha vida, eu só tenho a agradecer porque eu só cruzei com pessoas fantásticas. E por último, para Startse. Eu deixaria duas coisas. A primeira é persistência para a gente continuar fazendo o que a gente está fazendo e coragem, porque só com persistência e coragem a gente vai conseguir mudar o Brasil. Bacana. E o Fê, ele comenta muito em todas as missões, ele tem uma palestra muito focada em falha. Então eu optei para a gente fazer esse bate-papo focado nesse assunto. O que é falhar aqui no Vale? O que isso significa para o Vale do Silício? Na palavra do Steve Blank, o que é o Vale do Silício? O Vale do Silício é duas coisas. O Vale do Silício é tomar risco e aceitar as falhas. Porque toda vez que você vai construir alguma coisa nova, a chance de você errar ela é muito grande. O Vale do Silício entende que aceitar a falha faz parte do aprendizado. O Yuri Levine do Waze, ele tem uma frase clássica que ele diz que o empreendedor que empreende pela segunda vez, ele tem 5 vezes mais chances de ter sucesso. Porque da primeira vez ele já cometeu vários erros, ele já entendeu o que ele não deve fazer e da segunda vez ele não vai repetir aqueles mesmos erros que foi feito na primeira. Porque no Vale do Silício existe uma palavra que chama serial entrepreneur. É aquele cara que já fez várias empresas e muitas dessas empresas não é que elas tiveram sucesso. Algumas delas, ou várias delas, ou todas elas quebraram. E essa figura ela é muito bem valorizada aqui no Vale do Silício porque a cada empresa que ele fundou, a cada empresa que ele quebrou, a cada projeto que ele entrou e cada projeto que falhou, ele aprendeu muito. Então é uma figura muito valorizada esse serial entrepreneur e os próprios investidores gostam muito dele. Aquele cara que aprendeu fazendo, né? Tem uma feira chamada FailCon. Explica um pouquinho ela melhor. Nessa FailCon, pessoas vão para escutar histórias de falhas de empreendedores. Justamente com esse conceito de compartilhar aquilo que não deu certo. Para as pessoas que estão começando, é melhor escutar aquilo que não dá certo do que escutar aquilo que dá certo e se sentir frustrado por não ter conseguido atingir aquilo. O fato dessa tolerância da falha que existe aqui no Vale é muito por conta desse número de pessoas estrangeiras que estão aqui. Você acha que isso é o que faz elas não se preocuparem em falhar? Esse acreditar meu, ele baseou em cima de um livro que eu li enquanto eu estava em Berkeley, da Ana Lee Sexian, que chama Regional Advantage, que fala porque o Silicon Valley bateu Boston no principal centro de inovação do mundo. Quando a gente está falando em ambiente provinciano, o Boston se compara muito com o Brasil. Foram lá que os primeiros ingleses chegaram, os Estados Unidos começou em Boston e ali se tornou esse grande país. Eu morei lá em 2012. Realmente existe um clima muito provinciano. Lá as pessoas, você estuda na mesma universidade que seus pais estudaram, que seus avós estudaram. As pessoas sabem quem é a tua família, sabem o teu histórico, sabem onde você estudou, sabem de tudo sobre sua vida. As pessoas lá estão muito mais preocupadas naquilo que você fez no passado do que aquilo que você vai fazer no futuro. E isso é um dos motivos que o Vale do Silício bateu Boston no principal centro de inovação do mundo. As pessoas sabem quem são,
mas ninguém quer saber, ninguém tá ali para julgar ninguém tá ali para... Tá todo mundo no mesmo barco. Todo mundo no mesmo barco. As pessoas estão muito focadas nos teus projetos, no teu trabalho, e muito menos preocupada em julgar outras pessoas, julgar o que as outras pessoas estão fazendo. Porque aqui, você chega aqui e vai conversar com as pessoas e fala assim, porque eu fiz isso no Brasil, porque eu era responsável por aquilo. O cara fala, pô, bacana, mas e o que você tá fazendo, né? E o que tá por vir? Então eu acho que é muito essa mentalidade. A gente perde muito tempo criando uma imagem, tentando passar para a sociedade uma imagem que é a imagem que a sociedade respeita, sabe? Que anda bem vestida, que tem um bom carro, que viaja, que... Enfim, não que essas coisas sejam ruins. Gasta muito tempo tentando construir um personagem, ao invés de gastarmos essa energia construindo esse personagem para fazer coisas que realmente importam. Sim. Conta um pouquinho pra gente qual é a relação da falha e do risco em tomar riscos com a inovação. O Albert Einstein, ele tem uma frase muito célebre, que eu gosto muito, eu cito sempre no final das minhas apresentações, que é a seguinte: se você nunca falhou, é porque você nunca criou alguma coisa nova. A relação entre a falha e a inovação é justamente isso. Se você vai criar alguma coisa nova, seja ela qual for, você vai falhar. O que o Jeromel conta no livro dele, depois você faz um break aí contando quem é o Jeromel, todos os bilionários brasileiros que construíram a sua própria fortuna do zero, todos eles têm uma coisa em comum. Todos eles falharam muito. Falhar e inovar é uma coisa que está totalmente relacionada. Não se inova sem falhar. Falhar, ele não é fazer alguma coisa errada várias vezes, né? Sim. É você tentar alguma coisa nova e você, por falta de experiência, não conseguiu concluir aquilo que você estava querendo concluir. A partir do momento que você falha e você não se autocorrige e continua persistindo naquela falha, isso é um grande problema aqui no Vale. Perfeito. Jeff Bezos, ele tem uma frase que ele diz que é o seguinte: se tem 10% de chance de dar certo, vamos. Teoricamente tem 90% de não dar certo. O Jeff Bezos, ele tem uma frase também bem célebre, que eu gosto muito, que ele diz: eu já fiz mais de $1 bilhão em falhas na Amazon. Todos os grandes empreendedores do Vale do Silício, todos eles, sem exceção, falharam muito durante a jornada. Todos eles, sem exceção. Para uma startup ir para o all-in é muito fácil, porque ele não tem nada para perder. Uma empresa falhar, ela já coloca talvez alguns milhões em risco. Eu acho que no mundo corporativo, você não pode falhar naquilo que já existe um processo, aquilo que já está bem consolidado. O que essas grandes empresas deveriam fazer, elas deveriam criar ambientes onde pessoas dentro da empresa pudessem inovar e pudessem errar. Aqui no Vale do Silício eles chamam de sandbox, quando você cria um ambiente, uma caixa de areia, onde as pessoas podem brincar, no bom sentido, para inovar. Quando você vai no Cirque du Soleil e você vê aquele malabarista dando cambalhotas numa corda bamba, aquele cara jamais dá cambalhotas numa corda bamba sem saber que ali embaixo tem uma proteção esperando por ele. Então, o que as empresas deveriam fazer, as grandes corporações, seriam criar esses ambientes de proteção, onde as pessoas pudessem dar cambalhotas e testar coisas novas, né? E se der certo, maravilha, mas se der errado, ninguém vai julgar e ninguém vai estar ali para apontar, e aquilo vai comprometer uma meta, aquilo vai comprometer o desempenho, aquilo vai comprometer um salário. Errar no ambiente onde existem processos, né? A empresa já está fazendo anos aquela mesma coisa, isso não pode acontecer. Mas o que as empresas precisam fazer é criar um ambiente propício para que a inovação aconteça, e para a inovação acontecer ela vai precisar de falhar. Conta pra gente, bem resumidamente, a história do Elon Musk e as falhas dele. Resumi 400 páginas em 30 segundos. O Elon Musk, ele é o que me chama mais atenção, porque ele é um típico cara do Silicon Valley, né? Ele é um imigrante, ele é sul-africano, para quem não sabe. E ele teve uma infância muito difícil. Ele era uma criança introspectiva, super inteligente. Aos 8 anos de idade, ele já tinha lido todos os livros da biblioteca da cidade dele. E aí ele decide ler a Enciclopédia Britânica, então ele lê toda a Enciclopédia Britânica. Com esse alto nível intelectual faz com que os colegas da escola deles o escolhessem. Então ele cria um apego muito forte com a família. Ele era vítima de bullying na escola, né? Os colegas dele batiam nele, e uma vez os colegas jogaram ele de uma escada, ele apanhou tanto que quando a mãe dele chegou no hospital para buscar ele estava irreconhecível. A mãe dele conta isso na biografia dele. Até que aos 12 anos de idade, os pais se separam, isso foi um grande trauma na vida dele. Começou a ter um apego muito forte com os computadores. E aí até que, sei lá, com 12 anos de idade, ele desenvolveu um jogo de computador. Começou a vender esse jogo de computador por $500, para não servir o exército no regime do apartheid, que ele era totalmente contra. Ele muda pro Canadá para estudar na Universidade de Queens, depois ele transfere para a Universidade da Pensilvânia, onde ele se forma em física e economia. Sai da universidade, ele cria uma empresa chamada Zip2 com o irmão dele. Ele pega 20
poucos mil dólares com o pai dele emprestado, dormia no escritório, tomava banho na academia, trabalhando no projeto, fazendo a coisa acontecer. E depois de alguns anos, ele vende a Zip2 por 22 milhões de dólares e ele decide criar uma fintech chamada X.com. No ano que ele lançou essa X.com, o Peter Thiel lançou a Confinity, que era uma outra fintech. Essas duas fintechs, eles decidiram que eles estavam competindo por clientes, então as duas fintechs decidem se juntar e cria o PayPal. Um outro momento de falha, foi terrível na vida dele. Ele foi tirado do cargo de CEO da empresa, só que ele não desistiu. Ele decidiu investir mais dinheiro na empresa e aí decidiu, nesse mesmo momento, começar a investir na indústria aeroespacial. O PayPal é vendido para o eBay, o Elon Musk põe 180 milhões de dólares no bolso, líquido já descontado imposto. 180 milhões de dólares no bolso, eu ia comprar uma ilha no Caribe, eu ia passar o resto da minha vida viajando. Ele pega esse dinheiro, investe todo esse dinheiro em novas empresas. Colocar bastante dinheiro na SpaceX. Ele conheceu os fundadores da Tesla, que fizeram um pitch para ele do carro elétrico. Pessoal, para quem não sabe, Elon Musk não é o fundador da Tesla. E o Elon Musk decide investir na Tesla. Eles tinham estimado que seria um custo de produção de 65 mil dólares. E quando o carro fica pronto, ele vê que o carro custa 140 mil dólares. Então, é mais que o dobro do que aquilo que ele imaginava. Um fabricante de carro elétrico desconhecido vendendo um carro por 140 mil dólares. A Tesla ficou com um estoque altíssimo de carro. A SpaceX falhou no lançamento do primeiro foguete, do terceiro foguete com vários satélites a bordo. Inclusive um deles até atingiu um satélite do Facebook. Não sei se você sabe, acho que a relação entre o Elon Musk e o Mark Zuckerberg não é das melhores desde essa época. Em 2008, o cara que o Elon Musk contratou para desenvolver o Model S, o Henry Fisker, que era um designer austríaco famoso, que desenhou carro para Porsche, para BMW, ele contratou esse cara. Esse cara, na hora que ele estava desenhando, ele decidiu sair da Tesla para criar a sua própria empresa, para competir no mesmo mercado de carros elétricos. A Tesla perdeu dinheiro, então foi um grande baque. A Tesla tinha um estoque altíssimo de carros, tinha perdido 40 milhões para o Henry Fisker. A SpaceX não tinha mais dinheiro para o lançamento de foguete. Aí, para completar, vem a crise de 2008. A esposa largou ele no pior momento da carreira dele. No final de 2008, na hora que ele decretar falência fiscal, dia 24 horas antes do Natal, o Elon Musk recebeu um telefonema e conseguiu um investimento para a Tesla. O dinheiro que já estava para lançar o último foguete na SpaceX, o lançamento foi bem sucedido e eles conseguiram 1,6 bilhões de dólares da NASA para fazer lançamento de satélites. Deixa uma mensagem para quem está nos vendo. Eu acho que se eu pudesse deixar a mensagem é: se permitam falhar, se permitam a tentar coisas novas, se permitam a se colocar fora da zona de conforto. E para se colocar fora da zona de conforto, você tem que estar suscetível à falha, porque você vai errar muito, né? Você vai entrar num ambiente que você não conhece, você vai navegar por águas desconhecidas. Obrigada mais uma vez, Fê. E eu vou pedir para vocês, quem gostou, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem os sininhos de notificação e até o próximo Sofá do Vale. Tchau, pessoal.